Olá, gurizada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges, tá? Vocês, se quem caiu de paraquedas por aqui está no canal do GAT, tá? Do Grupo de Estudos em Avaliação, Terapia e Emoções, da UF, Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda, tá? Então, eu sou fundador do GAT, né? Professor coordenador, e esse é um vídeo que foi feito a pedido dos professores de método de pesquisa da universidade, que me solicitaram então para gravar alguma coisa falando um pouco do que eu pesquiso, do que eu faço, tá? Então, para quem chegou agora também, deixe seu like para prestigie o canal, comente se tiver alguma dúvida, faça tudo para o canal crescer, que é sempre bom ajudar canais que estão começando, né? Então, prestigie com seu like, tá? Então vamos falar um pouco sobre mim. Eu já tenho um vídeo me apresentando pessoalmente, mas esse é um vídeo para falar mais das minhas áreas de pesquisa, tá? Então eu sou responsável pelas disciplinas mais das áreas exatas, do tipo estatística, psicometria na UF, tá? E, e as linhas de pesquisa que eu faço são bem vinculadas com isso, né? Eu tenho Eu fiz o meu doutorado na área da psicometria, meu pós-doutorado eu fiz em psicologia quantitativa, então eu tenho pesquisado muito análise de dados quantitativas. Tudo que é tipo de maneira de analisar dados, eu tenho interesse em diferentes maneiras de fazer análise de dados estatísticos, de mexer com pesquisa, então isso é uma coisa que eu gosto bastante de escrever artigo científico, publicar esses artigos e dou muito parecer para artigos, enfim, né? Dentro dessa área da psicologia quantitativa, eu tenho mexido bastante com algumas linguagens de programação, do tipo linguagem R, né? Que eu tenho aprendido bastante sobre linguagem R, e agora, recentemente, também estou estudando linguagem Python, tá? Que ela não é tanto para análise de dados, mas eu tenho interesse, como é parecido com R, enfim, todas essas linguagens de programação eu tenho bastante interesse e me interesso também para me aproximar de alunos que gostem dessa parte. Além dessas linguagens, eu mexo com vários softwares estatísticos também, do tipo SPSS, é o que eu mais lido, né? Mas recentemente estou mexendo bastante com o Jamove, que tem se mostrado melhor do que o SPSS. Uh, e, e outros, enfim, tá? O JASP, que é parecido com o Jamove, quem mais? O Factor para fazer análise fatorial, né? E já vamos para outra área, né? Então eu me pesquiso bastante na área de psicometria, tá? Isso faz com que eu me interesse por alguns testes estatísticos nessa parte estatística, alguns testes que são mais associados com essa parte de psicometria, ou seja, de pegar testes psicológicos e avaliar, ver se aqueles testes são válidos, são precisos, se aqueles testes têm condições de uso, né? Inclusive eu fui por bastante tempo parecerista do SATEPSI, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia, então dava pareceres para esses testes psicológicos, dei pareceres para alguns testes psicológicos, inclusive que são comercializados. Eu dei esse parecer técnico, né, para recomendando ou desrecomendando o uso, tá? Então, alguns testes estatísticos que eu me interesso é análise fatorial bastante, assim, que é um teste bastante importante, teste estatístico muito importante para isso, que é um teste que vai ver, um teste estatístico que vai avaliar se aquele conjunto de itens do teste psicológico se distribui em fatores, tá? E esse é um teste bastante interessante para a gente ver uma teoria psicológica, se aquela teoria tem sentido empírico ou não, se aquilo é só uma teorização ou se na prática aquilo de fato funciona. A gente tem uma demonstração empírica que
teste psicológico se associa com aquela teoria ou avalia aqueles construtos, conceitos medidos por aquela teoria. E outra parte da psicometria também é a teoria de resposta ao item. Então, me interesso bastante por teoria de resposta ao item. Acho que ela é bem interessante, assim, uma maneira muito interessante de avaliar testes psicológicos, muito sofisticado, dar respostas muito interessantes sobre a construção desse teste, se aquele teste está funcionando, se aquele teste está... Enfim, sobre cada item, dados bastante precisos, tá? Provavelmente vocês têm uma noção do que é a teoria de resposta ao item a partir do momento que ela foi utilizada para o Exame Nacional do Ensino Médio, né, para corrigir, né? Mas eu tenho mais interesse em medidas mais associadas à personalidade ou de amor, que é o que eu trabalho, né? Então vamos falar dessa segunda parte, assim, a minha primeira parte, assim, primeiro Vicente é um Vicente mais quantitativo e o segundo Vicente é um Vicente mais romântico, é um Vicente que se interessa pela pesquisa do amor, tá? E dentro da área do amor, a principal coisa que eu me interessa é a medida dele. Então tem várias escalas que eu trouxe para o Brasil que falam de amor, assim, as grandes pesquisas que eu faço são em escalas de amor, né? Mas eu me interesso muito no amor enquanto teorização sobre amor, como é que é como é que é o amor, como é que se constitui, quais são os elementos do amor, e outros construtos parecidos como satisfação com relacionamento e atitudes em relação ao amor, personalidades, maneiras diferentes de ver o amor. Várias coisas disso eu pesquiso, tá? Então eu fiz das análises, das escalas que eu fiz, as análises, acho que a principal que eu mais publiquei artigos sobre ela é a escala triangular do amor de Sternberg, tá? Que é uma escala muito boa, assim, que ela vai dividir o amor em intimidade, paixão e decisão, compromisso. São as três dimensões do amor, tá? Então essa é a principal escala que eu trabalhei, publiquei meus artigos, enfim, tá? E a segunda escala que eu estou trabalhando, bom, acho que eu tenho que falar da Relationship Assessment Scale, que é uma de satisfação com relacionamento, que também tenho alguns estudos com ela, né? Mas a outra escala que eu realmente foquei bastante meus estudos é a Love Attitude Scales, que ela então vai medir atitudes em relação ao amor, maneiras diferentes de amar, tá? Chegando um monte de mensagem, não vou poder ver agora, estou gravando vídeo aqui, tá? Então essa escala, tá? São 6 estilos de amar diferentes, tá? E essa escala ela tem um papel bastante importante na minha vida, porque foi o primeiro artigo que eu publiquei como primeiro autor numa revista internacional, escrevendo eu mesmo em inglês, né? E eu trouxe algumas contribuições para a teoria, para a modificação dessa teoria, assim. Na verdade, eu entendi que essa teoria é uma teoria que... Essa é o que eu quero reivindicar, enfim, que essa teoria, na verdade, ela se reduz à teoria dos estilos de apego, também é outra área que eu pesquiso, estilos de apego adulto, né? E então os 6 estilos de amar podem ser reduzidos a os 2 vértices da teoria do apego adulto, que é ansiedade e evitação, tá? Eu não quero também contar muito sobre essas teorias, enfim, que eu até tenho um curso no site Psicologia e Informação que descreve essas teorias, enfim. Posso deixar todo o link nos comentários, tem que deixar o link da minha apresentação mais pessoal também, vou me lembrar de deixar isso na descrição do vídeo, tá? Então, na verdade, essa é a minha grande reivindicação para a ciência, que essas duas teorias são a mesma coisa e eu posso juntar, e meus dados empíricos sugerem isso, e eu quero coletar mais dados ainda para
para demonstrar isso, ou refutar, ou dizer que eu estou viajando, enfim, mas a ciência se faz assim, né? Tá. Ainda dentro desse campo do amor, também vinculado com análise de dados, que é o que eu faço, eu tenho diversos não, tem um artigo que é bastante importante, é um artigo só, mas ele deu muito trabalho e é o único do Brasil sobre isso, que é a análise de dados diádicos, tá? Então, como é que são procedimentos para fazer análise de dados quando a gente tem pesquisa com casais, que o casal é uma coisa só, né? É, ou, ou na verdade são duas coisas, é uma coisa só, mas tem duas, se subdivide em duas coisas, que é um homem e uma mulher. Então, como é que se analisa bancos de dados que os elementos são de dois em dois? Então isso é relevante para pesquisa casal, pais e filhos, e não é só para casais, mas é um tipo específico de análise de dados chamada de análise de dados diádicos, tá? Que enfim, que eu tenho interesse em aprimorar, em pesquisar sobre, tá? E uma evolução também da análise de dados diádicos, que eu também já escrevi o artigo, já está submetido, na verdade, mas vai ser uma área de pesquisa, inclusive com coletas de dados, que é a questão do speed dating, tá? O speed dating, eu espero que a maioria tenha ouvido falar, de vocês que estão assistindo esse vídeo, mas quem não ouviu falar, eu descrevo. O speed dating uma tradução mais literal é namoro rápido, né? Mas seria algum evento, assim, eu vou dar um exemplo de evento que pode variar esses eventos, mas imagine que eu reuni 10 homens e 10 mulheres solteiros e solteiras e que cada homem converse com cada mulher desse evento durante 10 minutos e cada mulher converse com cada homem desse evento durante 10 minutos ou 5 minutos, fazer mais rápido, né? Senão vai demorar muito ver o speed date. E então esse evento ele é então eu estou querendo promover esses eventos. Eu desisti da ideia por conta da pandemia do novo coronavírus, mas assim que voltar ao novo normal eu quero iniciar esse tipo de coleta de dados, tá? E isso é semelhante a uma análise de dados diádicos, só que cada casal a gente não tem cada homem, ele é casado com todas as mulheres, seria mais ou menos isso em se falando da análise de dados, tá? E cada mulher casada com 10 homens, enfim, então todo mundo casado com todo mundo. É alguma coisa semelhante à análise de redes, tá? E é um tipo de análise que é útil para analisar dados de sites como o Tinder, enfim, o próprio Facebook, enfim, eu não tenho muito acesso a esses sites, eu queria muito ter acesso à base de dados do Tinder, eu não tenho acesso a esse tipo de base de dados, eles não liberam os dados para análise, mas o Speed Dating ele produz algo semelhante ao que uma base de dados do Tinder vai produzir. Então também por conta dessa vertente tecnológica, assim, eu tenho interesse nessa questão do speed dating, então é uma questão que eu vou evoluir bastante, tá, né, nessa pesquisa aqui, e inclusive estabelecer parceria lá com a FIVIA no Rio Grande do Norte. Espero que também que tive a grata surpresa de descobrir que eu não sou o único no Brasil que está pesquisando na psicologia, então, enfim, tem outra pessoa, né, e que eu tenho bastante apreço. E aí, também ainda falando um pouco das pesquisas sobre amor, né, assim, também isso é uma coisa que surgiu agora na minha vida, que foi a revista Interpersona, né, que eu estou atuando como editor assistente da revista, né, a gente vai editar esse próximo número, e a partir de 2021, a ideia é que eu assumo então como editor principal da revista, né, editor-chefe da revista Interpersona. E a revista Interpersona é uma revista científica internacional, que recebe artigos de autores de todas as partes do mundo. Ela é muito diversificada, talvez ou acho que a revista mais diversificada que eu conheço em termos de localização geográfica de onde recebe esses artigos. E
E o foco dela são relacionamentos interpessoais, tudo que envolve relacionamentos interpessoais. Eu sou especialista nos relacionamentos românticos, amorosos, mas pode ser uma relação de amizade, de qualquer tipo de relação interpessoal, tá? E a gente publica, qualquer situação que tiver pessoas se relacionando, isso que envolver pessoas se relacionando, a, a revista publica artigos sobre isso, tá? O terapeuta-paciente, aquela relação também dos dois, enfim, tem inúmeras coisas que envolve, tá? E então essa é uma oportunidade também de alunos trabalharem comigo nessa revista que seria bastante interessante, tá? De receber alunos para trabalhar com isso, assim, só isso aqui tem um pré-requisito importante que é inglês, tá? Todos os artigos da revista são em inglês, então isso é imprescindível que a pessoa pelo menos tenha conhecimento mínimo e interesse de aprimorar o seu inglês, assim, mas enfim, vai ser muito importante e acho que é uma experiência rica de aprender que eu posso oferecer também para os alunos, né, do curso. E para terminar, assim, também não é uma linha de pesquisa principal minha, mas eu escrevi algumas coisas sobre isso, né, que é com relação, que é na área de psicologia geral que eu me interesso também, coisas de assuntos de psicologia em geral, né, eu comecei minha vida acadêmica, minha primeira coisa acadêmica que eu fiz fora da sala de aula foi com a Revista Interamericana de Psicologia e foi meu primeiro artigo também é sobre a história da revista, é uma revista de psicologia em geral. E, e eu também ganhei um prêmio acadêmico, tá, que é o prêmio César Hades sobre o futuro da psicologia. Então eu escrevi sobre isso. É um dos artigos mais interessantes que eu publiquei foi esse. Eu tenho pesquisado pouco sobre isso, mas me interessa muito que para pessoas que quisessem se juntar a mim para pesquisar sobre esses temas é bastante legal, tá? Vou receber de muito bom grado. Então esse foi um prêmio oferecido pelo Conselho Federal de Psicologia sobre o futuro da psicologia e tá lá publicado na revista Psicologia, Ciência e Profissão em 2013, tá? E deixa eu ver se eu consigo apontar aqui tem um troféu, tá? Esse de vidro, tá? Esse troféu é, ele é do prêmio estudantil. Vou pegar ele, vou mostrar mais de perto. Prêmio estudantil da Sociedade Interamericana de Psicologia. Esse aqui também com falando da medida sobre o amor, tá? Então esse foi quando eu era estudante de graduação no ano de 2009. Agora todo mundo viu que eu tô de bermuda por baixo, né? Não devia ter me levantado. Mas enfim, então, então também me interesso por essas coisas sobre o futuro da psicologia e psicologia em geral também. Recentemente também escrevi um artigo sobre essas mudanças de Big Data, Machine Learning. Então, alguns assuntos, eu também me interesso muito por esse tipo de assunto, né? Enfim, então eu tenho eu acho que eu tenho ligações com praticamente todas as áreas da psicologia. Já publiquei em psicologia de desenvolvimento, psicologia escolar, que é mais psicologia do trabalho. Então eu tenho muito vínculo eu acho que com praticamente todas as áreas da psicologia. Psicologia social, tá? Assim, uma vertente mais empírica, assim, os estudos de amor que eu faço estão dentro da área de psicologia social. Uh, e, enfim, eu acho que é isso, assim, eu espero que tenha me conhecido um pouco, enfim, tenha sido proveitoso esse vídeo, né? Então, qualquer dúvida sobre mim, vocês deixem nos comentários, né? Enfim, nos vemos nos próximos vídeos e nos corredores e na vida. Grande abraço, satisfação estar com vocês.